Então, pessoal, nessa aula a gente vai falar sobre a permutação e sobre o fatorial, que são assuntos que estão intimamente ligados aqui dentro da análise combinatória. Então, o conceito diz que a permutação é uma técnica de contagem utilizada para determinar quantas maneiras existem para ordenar os elementos de um conjunto finito. Fazer uma permuta é realizar uma troca, e nos problemas de combinatória significa trocar os elementos de lugar, considerando a ordenação desses elementos. Então, quer dizer que a ordem importa. E isso vai ficar bem claro a partir dos exemplos. Então, a permutação simples, que é quando não tem repetição, né? A gente vai ter aqui um exemplo clássico, que é de quantas formas eu posso organizar duas pessoas em uma fila. Então, eu posso ter a pessoa A e depois a pessoa B, né? E a segunda maneira é a pessoa B com a pessoa A. Então, o que acontece aqui é realmente uma permuta, né? Que eu tenho PA e PB e fiz a troca, vamos dizer assim. O que aconteceu aqui na prática? Uma multiplicação de dois elementos vezes 1. Ou até, que pode ficar já, para nós ir internalizando o conceito, né? N vezes N menos 1. N, que é 2, né? O número total de elementos, vezes 2 menos 1, que deu igual 2, né? Porque isso aqui é 2 vezes 1, né? 2 menos 1 é 1. Pode parecer um pouco estranho aqui no primeiro momento, mas vai ficando claro. Só vamos seguindo aqui que a gente vai chegar no raciocínio que eu quero montar junto com você. Depois vamos imaginar que agora essa fila vai ter 3 pessoas. Então vai ter a pessoa A com a pessoa B com a pessoa C. Depois nós podemos ter a pessoa A com a pessoa C com a pessoa B. Depois nós podemos ter a pessoa B com a pessoa A e com a pessoa C, e a pessoa B com a pessoa C com a pessoa A, e a pessoa C com a pessoa A com a pessoa B, e a pessoa C com a pessoa B com a pessoa A. E o que nós temos aqui são 6, né? 6 possibilidades. E a gente também pode expressar essa forma, né, de organizar os dados por 3 vezes 2 vezes 1, que é N, né, elementos, vezes N menos 1 até chegar em vezes 1. Então nós temos aqui 3 vezes 2 vezes 1. Basicamente, nós temos 6. Outro exemplo. Quantas permutações existem com as letras da palavra amor? Para fazer o cálculo, a gente multiplica 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Como a gente pode verificar, né, o resultado de 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1 vai dar 24. E a gente pode verificar isso aqui no sisteminha. Veja bem, essas são as 24 formações a partir da palavra amor. Outro exemplo. Quantas permutações existem com as letras da palavra garfo? Vai ser 5 vezes 4 vezes 3. Como a gente pode verificar aqui no sisteminha. Esse valor aqui dá 120, né? E a gente pode verificar isso aqui no sisteminha de informática. Essas são as 120 permutações possíveis de serem formadas com as letras da palavra garfo. Então, trocando de lugar as letras, a gente chega nessas 120 formações distintas, vamos dizer assim. Então, pessoal, a fórmula para determinar a quantidade de permutações simples, onde não há repetição de elementos, conforme a gente já falou, é P de n elementos igual a n fatorial. O que é n fatorial, pessoal? É o n vezes o antecessor inúmeras vezes até chegar no número 1. Então, por exemplo, o fatorial de 4 é igual, representa-se assim com esse ponto de exclamação, 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. O fatorial de 5 é igual a 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. E tem uma coisa interessante, por exemplo, se eu fosse calcular o fatorial de 6, né, eu poderia dizer que é igual a 6 vezes 5 fatorial. E tem mais uma questão interessante, se eu for dividir 6 vezes 5 fatorial por exemplo, 7 fatorial, eu posso fazer uma simplificação. Eu posso chegar em 6 vezes 5 fatorial sobre 7 vezes 6 vezes 5 fatorial e cortar os fatoriais aqui. Só para a gente dar uma explanada
que a gente vai abordar isso daqui através das questões também e cada vez tentar deixar esse conceito todo mais claro para você. E eu trouxe aqui, né, para você dar uma olhada. Então, no primeiro elemento eu vou ter todas as possibilidades, né, que é o n. Depois eu vou multiplicando por n menos 1, n menos 1, menos 2, né, logicamente, até chegar em uma última possibilidade. Então, a gente já abordou bastante aqui, eu estou trazendo, repetindo até, mas para tentar realmente fazer você gravar, fazer você entender o processo. Então vamos resolver mais uma questãozinha bem simplesinha aqui, né? A gente já deu uma olhada como é que se faz, né? Heitor está brincando com seus carrinhos, os enfileirando de maneiras distintas. Sabendo que ele está brincando com 4 carrinhos, de quantas maneiras distintas ele pode enfileirá-los? Então nós temos 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. São 4 carrinhos, né? Nós vamos poder montar as filas de 24 maneiras diferentes. Então é n fatorial, tá, pessoal? Pessoal, outra questão aqui. O número de anagramas possíveis que podemos fazer com o nome Brasil pode ser calculado por... Vou trazer o conceito dos anagramas aqui, que a gente já estava trabalhando com anagramas, mas só para fortalecer, caso venha dessa forma, né? É que o anagrama é um jogo de palavras que utiliza a transposição ou rearranjo de letras de uma palavra ou frase com o intuito de formar outras palavras com ou sem sentido. Então é justamente o que a gente estava fazendo, né? É fazer a permutação das letras, né? É aquela mesma situação da palavra amor, ali da palavra garfo, só que o nome correto para esse tipo de situação é anagrama. Quantos anagramas é possível formar com as letras da palavra Brasil? E a gente já sabe que é a própria permutação, né? Portanto, a resposta da questão é a letra C, permutação de 6 elementos. Lembrando que a permutação de n elementos é igual a n fatorial. Então vamos falar aqui um pouquinho sobre a permutação com repetição. Vamos pegar o exemplo aqui da palavra ovo, né? Repare aqui de cara que a gente tem uma repetição, né? Se a gente fosse calcular do modo que nós vínhamos calculando, nós calcularíamos 3 vezes 2 vezes 1. Por quê? A permutação de 3 elementos é igual a 3 fatorial, né? Que é igual a 3 vezes 2 vezes 1, porque a permutação de n é igual a n fatorial. Pronto. Vamos internalizar a fórmula, né? Só que, deixa eu mostrar para vocês uma coisa. Veja bem. Aqui eu tenho repetições, ó. Ovo e ovo é a mesma coisa. Então eu não vou ter. Uma delas não vai valer. E a fórmula, quando tem repetição, é assim. P de n com elementos repetidos, tá? B e C. Eu coloquei mais de um elemento, né? Vai ser igual a n fatorial, né? Sempre aqui, n fatorial, dividido por a fatorial vezes b fatorial vezes c fatorial. Estes são os elementos repetidos. No nosso caso, aqui faltou 3 pontinhos, tá? No nosso caso, nós temos apenas um elemento repetido. Então vai ser assim, ó, P de n com A repetido, né? Vai ser igual a n fatorial dividido por A fatorial, que vai ser igual a 3 vezes 2 vezes 1 sobre 2 fatorial, né? Que é a mesma coisa que 2 vezes 1. Uma coisa que é importante, né? É ver que realmente essa fórmula funciona aqui, ó. Nós estamos anulando as repetições, porque nós multiplicamos em algum momento por 2 fatorial e a fórmula entende que a gente tem que descartar aquela multiplicação porque ela está repetida. Então isso é importante. De alguma forma nós temos que descontar o que está a mais, porque tem repetição. E veja que nós temos duas letras O. Então nós podemos permutar elas da seguinte forma. Ó azul com O vermelho com O azul. Aqui, ó, tem 2 vezes a mesma permutação. Por isso que a gente tem que descartar aquela repetição, vamos dizer assim. E a fórmula nos dá essa possibilidade e está comprovado aqui. E outro exemplo é quantas permutações existem com as letras da palavra bolo. Também poderia ser cobrado anagramas, tá? Poderia estar escrito quantos anagramas eu posso formar com as letras da palavra bolo, tá? Então, quantos são os anagramas da palavra bolo, enfim. Aí eu trouxe aqui
todas as possíveis permutações, né? E num primeiro momento a gente pode ser levado a achar que é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que iria dar 24, que deu 24 aqui, inclusive, porque eu usei um O azul e outro O vermelho. Porém, tem repetições, ó. Este está repetido, este está repetido, este está repetido, este está repetido, este é a própria palavra bolo, está repetida, essa também está repetida, essa está repetida, essa e essa. Fazendo com que eu tenha que anular o número de letras repetidas. E como que eu faço isso? Através daquela formulazinha que a gente acabou de ver. P de N com A, B, C repetições é igual a N fatorial dividido por A fatorial vezes B fatorial e assim por diante, conforme quantas repetições eu tiver. Como eu só tenho um elemento que está repetido 2 vezes, então aqui é 2 fatorial, tá? O O é 2 fatorial. Então vai dar igual a 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, N fatorial, né? Nós temos 4 elementos, 4 letras, sobre A fatorial, né? O que é o A? É o número de elementos repetidos, que é o número de O's, né? Então nós temos 2 fatorial, que 2 fatorial é igual a 2 vezes 1, né? Que vai dar 2, né? Até vou fazer aqui por cima mesmo, ó. 2 vezes 1. Então vai cortar aqui e vai ficar com esses 12 elementos que nós estamos visualizando aqui, fazendo com que essa seja a resposta 4 fatorial sobre 2 fatorial. Então, pessoal, vou fazer um exercício aqui rapidinho, né? Determine o número de anagramas que podem ser formados com as letras do nome Alemanha. Temos 3 vezes a letra A e 8 elementos, tá? Então, como é que a gente vai resolver, né? A fórmula vai nos dizer, conforme a gente já deu uma explorada na fórmula, né? Que P de N elementos com as repetições A, B, C, a multiplicação do fatorial daquelas repetições. Essa é a fórmula, tá, pessoal? Então, nós temos aqui 8 fatorial dividido por 3 fatorial. Então a resposta vai ser 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 vezes 3 fatorial. Lembrando que a gente pode sim simplificar o 3 fatorial, tá? Sem problema nenhum. 3 fatorial pode ser cortado com 3 fatorial porque são multiplicações. 3 vezes 2 vezes 1 é a mesma coisa que 3 vezes 2 vezes 1, tanto em cima quanto embaixo. Vou fazer o cálculo aqui rapidinho, né? Vamos fazer o mais simples possível, tá? 6 vezes 5 é 30 e 30 vezes 4 é 120. Isso aqui são números que a gente, conforme com o tempo, a gente vai sabendo já meio que de cabeça, né? Quando a gente chegou no 120 vai facilitar a nossa vida, porque quando termina em 0 fica um pouco fácil, ó. 7 vezes 0 dá 0, 7 vezes 2 dá 14, 7 vezes 1, 7 com 1, 8. 840 vezes 8, pronto. 8 vezes 0 é 0, 8 vezes 4, 32. 8 vezes 8, 64, com 3, 67. 6.720 são os anagramas que podem ser formados com as letras da palavra Alemanha. Ao preencher um cartão da loteria esportiva, André optou pelas seguintes marcações: 4 coluna 1, 6 coluna do meio e 3 coluna 2. De quantas maneiras distintas André poderá marcar os cartões? Então cada cartão vai ter 13 colunas, né? O total de colunas é 13. E vamos chamar a coluna 1 de U, a coluna do meio de M e a coluna 2 de D. Pronto. E agora veja o que eu trouxe aqui, ó. Exatamente a ideia do anagrama, né? De quantas formas nós vamos permutar, quantas maneiras eu posso organizar essas letras aqui, essa palavra que não faz sentido, mas com elementos repetidos, né? Então, essa que é a lógica, né? O raciocínio que a gente vai utilizar. Aí eu trouxe alguns exemplos aqui de 2 formas, né? Mas a questão está nos perguntando o total de formas, né? Então veja que nós temos 13 elementos, né? Então é uma permutação de n elementos com A, B, C elementos repetidos, que vai ser igual
a n fatorial dividido por a fatorial vezes b fatorial vezes o c fatorial. E assim por diante, né? Quantas repetições tiver. Então, como a gente sabe, vai ser 13 fatorial, né? Que é o número total aqui de elementos. Se a gente contar, vai ter 13 letras, né? Como se fosse um anagrama mesmo. Dividido por 4 fatorial vezes 6 fatorial vezes 3 fatorial. Então eu já trouxe um montadinho aqui para você, né? Para a gente ganhar um pouco de tempo. Que é o 13 fatorial é 13 vezes 12 vezes 11 vezes 10, que a gente já viu, né? E eu parei aqui no 6 fatorial porque eu vou simplificar, né? Com esse 6 aqui, ó. Então vou cortar o 6 fatorial com 6 fatorial. Aí a gente vai também, e aí continuando, né? 3 vezes 3 aqui, ó. Esse 3 multiplicado com esse 3 é igual a 9. Então também vou cortar 3 vezes 3 igual a 9. Vou cortar 2 vezes 4 é igual a 8. E vou cortar esse 2 vezes 1. Eu vou cortar aqui, ó, com esse 12. 2 vezes 1 é igual a 2, né? Então eu vou cortar esse 2 vezes 1. Eu vou cortar com esse 2, vai ficar 6 aqui. Pronto. Então vamos ficar só com essa multiplicação de cima, que é 13 vezes 6 vezes 11 vezes 10 vezes 7. O resultado, né? Vamos pegar aqui, ó. Aqui dá 70. 70 vezes 6 vai dar 420. E 13 vezes 11 vai dar 143. Vamos executar aqui. 420 vezes 143. Pronto. 3 vezes 0 dá 0. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 4, 12. 4 vezes 0 dá 0. 4 vezes 2, 8. E 4 vezes 4, 16. E aqui vai ficar o próprio 420, né? 0, 6, 0, 8, 10, né? 60.060 formas de organizar, de responder, de permutar isso daqui. Então vamos resolver mais uma aqui que é para a gente ficar craque nesse assunto de permutação com repetição. Em uma prova composta de 20 questões envolvendo V ou F, de quantas maneiras distintas teremos 12 respostas V e 8 respostas F? Primeiramente, né, o que nós temos é 12 respostas V e 8 respostas F. Então a gente já pode pensar em alguma coisa dentro no sentido do anagrama ali e da permutação. Aqui eu trouxe mais duas possibilidades, ó, dentro desse cenário que o rapaz está nos propondo aí, que o comando da questão está nos propondo. E o que nós temos efetivamente é uma permutação de 20 questões, né, de 20 elementos, com 8 repetições e 12 melhor. Deixa eu arrumar aqui rapidinho. O professor também se atrapalha, né? 12 repetições e 8 repetições. Pronto. A gente viu lá que a fórmula é P de N com A, vírgula B, vírgula C repetições vai ser igual ao N fatorial sobre o A fatorial vezes o B fatorial vezes o C fatorial, assim por diante. Então no nosso caso aqui nós temos dois elementos que se repetem e de alguma forma vamos ter que descartar aqueles elementos, e a fórmula nos dá a oportunidade de fazer esse descarte a partir dessas divisões aqui. Eu vou montar aqui rapidamente, que vai ser 20 fatorial, né, sobre 12 fatorial vezes 8 fatorial. Pronto. Então vai ser os 20 elementos dividido pelas repetições ali. Então eu trouxe aqui já montadinho para você o nosso cálculo, né? Eu parei de desenvolver o fatorial aqui no 12, porque no denominador eu também tenho 12 fatorial. A gente sabe que dividir o fatorial é possível, né? Simplificar dessa forma aqui. Aí vai ficar assim, né? Vai ficar o 100 vezes, vai ficar 20 vezes 19, vezes 8, vezes 17, vezes 16, enfim. É com os devidos simplificações. Depois nós vamos ter uma realidade nesse sentido aqui, onde eu desenvolvi o fatorial novamente. Aí eu vou fazer algumas simplificações aqui, por exemplo, ó, 5 vezes 4 eu sei que é 20, e 20 eu corto com o 20 aqui, né? Vai ficar 1 no denominador. 8 vezes 2,
aqui, né? 8 vezes 2. Vou fazer bem devagarinho aqui. A gente corta com esse 16 aqui. Pronto. 3 vezes 6, a gente corta com esse 18 aqui. E o 7, 14 dividido por 7 aqui é 2, tá? Vai ficar dessa forma aqui. Pronto. Então agora que a gente já chegou nessa igualdade aqui, com todas as devidas simplificações, né? A gente vai desenvolver o cálculo, né? Então eu tenho 30 vezes 13. 3 vezes 0 dá 0, 3 vezes 3 dá 9. 1 vezes 0 dá 0 e 1 vezes 3 dá 3. Isso aqui vai dar 390. Pronto. 390, vou dar mais uma caprichadinha aqui na letra, tá? Hoje a máquina não está ajudando muito. 390 vezes 17, né? Vai dar 7 vezes 0 dá 0. 7 vezes 9 dá 63. E 7 vezes 3 dá 21, com 6 dá 27, né? E aqui, vamos repetir o nosso 390. Porque uma vez 390 é 390, né? Aqui vai dar 0, aqui vai dar 3, aqui vai dar 16. E aqui vai dar 1, sobe 1, né? 1 com 2 dá 3, com 3 dá 6. 6.630 vezes 19. Pronto. Agora vamos desenvolver aqui. 9 vezes 0 dá 0. 9 vezes 3 dá 27. 9 vezes 6 dá 54, que com 2 dá 56. E 9 vezes 6 dá 54, que com 1. 9 vezes 6 dá 54, que com 5 dá 59. Pronto. Aqui já tem uns 670 ali, né? E agora vamos repetir o 6.630, né? Que é uma vez. E finalmente chegar na resposta, que é igual. Aqui vai dar 9, né? Aqui vai dar 5. Sobe 1. 6 mais 6 dá 12. 125.970. As possibilidades de resolver uma prova de 20 questões com aquelas repetições ali. Então, pessoal, antes de terminar o bloco, eu quero falar um pouquinho sobre a interpretação das questões. Até o presente momento, a gente falou sobre o princípio fundamental da contagem e a permutação. Então, vamos pegar uma carona aí com a questão anterior, né? E eu vou mostrar para você aqui como que você pode ligar o radar para saber se é um assunto ou outro. Em uma prova composta de 4 questões envolvendo V ou F, de quantas maneiras distintas, teremos 3 respostas V e uma resposta F. Então ele já traz alguma informação de algum jeito que está organizado, né? E pede para reorganizar aquilo. Isso daí muito provavelmente é permutação. Quando fala em maneiras distintas de reescrever alguma coisa. Enfim, é importante que você fique atento a essa questão. Então nós temos já algo marcado, ó, nós já temos algo fornecido, né? E aí o que acontece? Aí nós vamos ter realmente aqui uma permutação de 4 elementos com 3 elementos repetidos, né? Que é o 4 fatorial, que a gente viu exaustivamente a fórmula, né? Dividido por 3 fatorial, que vai ser igual a 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1 sobre 3 vezes 2 vezes 1, né? Que a gente faz os devidos cortes e fica com as 4 possibilidades, conforme a gente pode verificar aqui. Então tem que ligar o radar ali quando fala em reorganizar os dados. Já nessa outra questão aqui ele diz: em uma prova composta de 4 questões envolvendo V ou F, de quantas maneiras a prova pode ser resolvida? Então aqui ele não manda a gente, ele não nos pede para reorganizar, para refatorar nada, para fazer alguma permutação, alguma troca. Ele simplesmente nos dá possibilidades e dentro daquelas possibilidades ele quer saber quantas maneiras eu posso chegar numa determinada resposta. Então ele simplesmente nos dá algumas opções e quer saber o número de possibilidades em cima daquelas opções. E veja que são eventos independentes, né, conforme diz o conceito, né? Então eu tenho aqui V ou F, que é 2 possibilidades, e 2 possibilidades, e 2 possibilidades, e 2 possibilidades.
Lembrando que o E vai ser multiplicação, né? E isso daqui vai dar 16 possibilidades, conforme a gente pode verificar aqui. Então, quando fala em reorganizar, em reescrever algo, uma palavra, amor, eu quero trocar de lugar as letras. Quando está ligado à troca, é permutação. E quando está ligado a número de possibilidades, número de maneiras, é muito provavelmente o princípio fundamental da contagem ou o princípio multiplicativo, que é o conceito que eu acho mais fácil de abstrair. Agora nós vamos falar sobre a permutação da permutação. Num primeiro momento pode parecer um assunto meio complicado, mas essa questão vai ficar bem clara aqui. Então, de quantas formas distintas eu posso organizar as letras A, B e C? Bom, é uma permutação do jeito que a gente vinha trabalhando, né? Sem repetição. Uma situação bem simples, né? Já está aqui a resposta. E vai ser o próprio fatorial de 3, né? Temos 3 elementos, vamos reorganizar esses 3 elementos, vai ficar 3 vezes 2 vezes 1 igual a 6, sem problema nenhum. Agora vamos imaginar um outro cenário. Ó. E agora vou trazer um exemplo um pouco mais arrojado, que é a forma que mais é cobrado, né, nas questões aí das provas, que é de quantas maneiras distintas eu posso organizar as letras A, B e C, de maneira que A e B permaneçam lado a lado. Então A e B eu posso ter, para elas permanecerem lado a lado, pode ser AB ou BA. Aqui nós temos um fatorial, né? Como são 2 elementos, é 2 fatorial. Pronto. Então, 2 fatorial. E esse 2 fatorial vai permutar com a letra C. Então, eu tenho 2 fatorial e 2 fatorial, que é a mesma coisa que 2 fatorial vezes 2 fatorial. Então, num primeiro momento, eu teria 3 tracinhos, que é A, B e C. Porém, A e B é uma coisa só, para 2 fatorial, e vou permutar com a letra C. Então, eu tenho mais uma vez 2 fatorial, por isso que eu vou ter 2 fatorial vezes 2 fatorial. Pode parecer um pouco complicado, mas a partir da resolução de diversas questões aqui, a gente vai conseguir entender bem esse conceito. E o cenário final está aqui. Então veja que eu estou permutando, né, o A, estou permutando AB com C. Depois eu estou permutando novamente aqui, né? Depois eu estou permutando aqui dentro também, BA com C e BA com C de novo. Então é essa que é a sacada, que tem que entender que lá dentro da permutação tem outra permutação. Então vamos resolver essa questão aqui, que Carita decidiu organizar a sua estante de livros. Ela possui 6 livros, todos distintos entre si, sendo que 2 possuem capas na cor azul, 3 possuem capas na cor branca e outro possui capa na cor vermelha. De quantas maneiras distintas ela pode ordenar os seus livros de modo que livros de uma mesma cor fiquem sempre lado a lado? 2 livros possuem capa na cor azul, então vou botar aqui o livro A1 e o livro A2, azul 1 e azul 2. 3 possuem na cor branca, B1, B2 e B3, e 1 na cor vermelha, que é o V1. Pronto, aqui nós vamos ter uma permutação, vai ser 2 fatorial, né? Trocar de lugar o A1 com o A2. Aqui nós vamos ter outra permutação, que vai ser 3 fatorial. Aqui nós vamos ter o V1, que é com ele mesmo, é 1 fatorial, que 1 fatorial é 1. E tudo isso vai estar permutando, vai estar vindo esse para cá, esse para cá, também vai estar permutando, porque tudo isso daqui também é uma permutação, que é 3 fatorial, porque são 3 posições. Então a gente vai ter 2 fatorial, a gente sabe que é 2, né? Vezes 3 fatorial é 6, vezes 1 fatorial vai ser 1, eu não vou colocar, vezes 3 fatorial novamente, que é 6, fazendo com que a resposta seja 72 maneiras, fazendo com que, novamente, né, que a resposta seja a letra E. Vou trazer mais uma questãozinha aqui para você, né? Um grupo composto por 8 pessoas, desculpe, sendo 4 casais, decidiu ir ao cinema no domingo, sabendo que eles compraram 8 cadeiras sequenciais pertencentes a uma mesma fileira. Quantas maneiras distintas esses indivíduos podem se sentar
de forma que duas pessoas de um mesmo casal sempre fiquem lado a lado. Então são 8, né? 8 cadeiras. A gente vai ter um casal permutando, né? Então vamos ter que reduzir. Vai ter um casal aqui, outro casal aqui, outro casal aqui e outro casal aqui. E esse casal, por exemplo, pode ter a possibilidade desse casal ter sentado aqui, esse aqui. Isso também vai trocando, né? Então nós vamos reduzir para 4, né? Que na verdade nós temos 8 pessoas, mas são 4 casais. A permutação vai se dar entre os 4 casais, né? Por isso que eu reduzi aqui para 4, né? E o que que nós vamos ter aqui? O casal 1, aqui nós vamos ter o casal 2 e aqui nós vamos ter o casal 3 e aqui o casal 4. E aqui nós podemos ter o homem e a mulher, ou a mulher e o homem. E aqui também, né? Homem e mulher, mulher, homem, homem, mulher, mulher, homem e homem, mulher, mulher, homem. Ou seja, é uma permutação de 2 elementos, né, em cada uma dos tracinhos, né? Então é 2 fatorial vezes 2 fatorial vezes 2 fatorial vezes 2 fatorial, e tudo isso pode trocar de lugar, né? Então essa coisa mais geral aqui é 4 fatorial. E a gente sabe que 2 fatorial é a mesma coisa que 2. Então, se nós temos aqui 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, nós temos 2 elevado a 4 vezes 4 fatorial, que é a mesma coisa que a resposta A aqui, que é 4 fatorial vezes 2 elevado a 4. Então, vamos dar uma olhada aqui, né, de quantas formas podemos permutar as letras da palavra elogiar, de modo que as letras A e R fiquem juntas em qualquer ordem. Primeiramente, eu vou trazer aqui de forma gráfica para ver se a gente consegue dar uma olhada aqui de como que isso funciona. Quando ele fala em qualquer ordem, significa que além do AR eu posso ter o RA, mas elas estão sempre juntas. Isso daqui é 2 fatorial, né? Então quer dizer que esse elemento aqui é 2 fatorial e ele vai permutar com os outros elementos, ó, ele vai ir trocando de lugar. E esse conjunto maior, essa permutação toda, é 6 fatorial. A palavra tem 7 letras. Porém, uma das posições que eu estou permutando é o R e o A, que eles vão ficar sempre juntos. Olha mais um exemplozinho aqui. Isso daí vai ser exatamente do jeito que a gente vem resolvendo, né? Mas eu trouxe aqui para ficar um pouco mais claro para você que isso daqui também permuta, né? Então é uma permutação dentro da outra, é permutação de permutação. Então num primeiro momento eu teria um 7 fatorial, aí eu reduzo para 6 fatorial, sendo que um dos elementos é 2 fatorial, que vai dar igual a 6 fatorial, né? Que é a própria VE 2 fatorial. E o E na análise combinatória é multiplicação. Isso vai dar 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1 vezes 2. Então, a resposta da questão vai ser: aqui nós temos 30, 120, 360, 720 vezes 2. Ó, que vai dar igual 1440, fazendo com que a resposta seja a letra D. Vamos resolver mais uma aqui, onde 5 pessoas devem ficar em pé. É a questãozinha da Unicamp, ó, de 2020, questão bem recente. 5 pessoas devem ficar em pé, uma ao lado da outra, para tirar uma fotografia. Então são 5 posições, né? Sendo que 2 delas se recusam a ficar lado a lado. O número de posições distintas para 5 pessoas serem fotografadas juntas é igual a uma questão que na vida real acontece bastante, né? Na hora de fotografar, às vezes as pessoas não querem sair realmente lado a lado, infelizmente. Tem pessoas que não se dão tão bem. Mas vamos resolver a questão aqui, né? Primeiramente, vamos calcular todas as permutações, né? De quantas formas poderia acontecer. Então, é um fatorial de 5, né? Permutar é aplicar o fatorial. Isso daí já está cada vez ficando mais claro, né? Então, é 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que vai dar 20, 60, 120 maneiras. É o total. 120 maneiras é o total, né?
Só que eu tenho que descontar aquela questão das duas pessoas estarem juntas. E elas vão estar juntas exatamente na seguinte situação, né? Onde eu vou permutar o 2 fatorial dentro de 4 fatorial, né? Dentro de uma permutação maior que é o 4 fatorial. A pessoa ficaria junta, né? E eu vou descontar o número de possibilidades onde elas estariam juntas. Então vai ser 4 fatorial vezes 2 fatorial, né? Que vai dar igual a 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1 vezes 2 vezes 1. Que esse aqui é o 2 fatorial. E esse aqui, né, é o 4 fatorial. Isso daqui vai dar 12, 24, né, vezes 2, 48, né. Como o total é 120 e o total de maneiras onde essas duas pessoas estariam juntas é 48, eu reduzo aqui 48 e vou ficar que vai dar igual a 72 formações, fazendo com que a resposta da questão seja a letra B. Pronto. Um casal e seus 4 filhos vão ser colocados lado a lado para tirar uma foto. Se todos os filhos devem ficar entre os pais, de quantos modos distintos os 6 podem posar para tirar a foto? Tá? Então são 6 pessoas, né? Aqui a gente tem o pai e a mãe, porque os filhos têm que estar no meio. E aqui a gente tem a mãe e o pai. Pronto. E a permutação aqui é de 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. A gente vai chegar em todas as possibilidades. Ou, novamente, 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Aqui vai dar 4 vezes 3, 12. 12 vezes 2, 24. O ou, na matemática, é sinal de adição, né? Então vai ser 24 mais 24, fazendo com que a resposta da questão seja a letra B, 48 possibilidades. Esses são os 2 cenários possíveis, com a mãe de um lado e o pai do outro, ou com o pai de um lado e a mãe do outro, e a permutação dos 4 filhos aqui. Outra questão aqui, as permutações das letras da palavra prova foram listadas em ordem alfabética, como se fossem palavras de 5 letras em um dicionário. A 73ª palavra nessa lista é, tá? Então ele quer a posição número 73, né? Para isso a gente vai fixar, vamos pegar todas as letras aqui, vou deixar um tracinho aqui no meio, né? Ficou horrível isso aqui, só um pouquinho. Agora a gente inicia com a letra A, então a gente bloqueia o A ali, né? E o A vai permutar, né? Com 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, onde nós vamos ter 24 permutações, né? Que iniciam com A. Depois nós vamos para a próxima letra do alfabeto, que é o O. Então vamos colocar o O aqui fixo, né? Vamos fixar o O. Mas o O pode permutar com A sem problema nenhum, né? Vai existir essa permutação lá dentro, que é, de novo, 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Vai dar igual a 24 de novo. Lembrando que permutar, trocar de lugar, é simplesmente aplicar o fatorial. Ainda não chegamos na posição 73, né? Ainda estamos na posição aqui 48. Assim também é cobrado esse assunto, né? Inclusive a questão da prova do Banrisul lá de 2019 é bem parecido com dessa forma aqui que está sendo colocado. Mais uma tentativa aqui. Depois do A, O, a gente vem pro P, né? Que o P vem antes do R e antes do V. Vai ter de novo 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, permutando, né, com as outras letras. O P, né? Na verdade aqui, vou circular o P. Permutando com as outras letras, também vai dar 24. Chegamos na posição 72, né? Aqui. Chegamos na posição 72. Então a próxima palavra é a resposta, né? E aí o que eu vou ter? Eu já cheguei no R, né? Que o R vem antes do V. Então vai iniciar com R. Qual que é a próxima letra aqui? O A, né? E qual que é a próxima letra? O O. Conforme a gente está fazendo aqui, né? O O vem depois do A. E aí me sobrou o P e o V. Fazendo em ordem alfabética, né? Com
a partir da posição R, porque nós já passamos, né, por todas essas letras aqui, fazendo com que a resposta da questão seja a letra E. Trazer mais uma questão aqui sobre permutação. Uma questão bem recente da Banca Objetiva, prova para o Transurb, agente metroviário, segurança metroviária, de 2021. Questão bem recente e que a gente já está capacitado para resolver através do nosso curso aqui. O que ocorre? Em um torneio de xadrez, a equipe catarinense obteve o seguinte desempenho: 5 vitórias, 8 empates e 2 derrotas, havendo no total 15 partidas. De quantas maneiras distintas esses resultados poderiam ter ocorrido? Então, mais uma vez, né, vai ser uma permutação com repetição, né, desses valores aqui. 5 vitórias, 8 empates e 2 derrotas, né? E é o empate, V é vitória e D é derrota, né? Então vai ser o fatorial de 15 dividido pelos fatoriais das repetições, né? Que é 5 fatorial, 8 fatorial e 2 fatorial. Tudo isso aqui sendo multiplicado, né? Pronto. Já trouxe aqui para você, né? E já vamos executar aqui o cálculo rapidamente, né? Vamos cortar 8 fatorial com 8 fatorial. Eu já trouxe aqui para você, né? Organizadinho. E aí a gente vai fazer alguns cortes. Por exemplo, vamos cortar aqui 5 vezes 3, né, pessoal? Dá 15. Podemos cortar. 14. Vamos pensar no outro número aqui. O 10 a gente pode cortar com 2 aqui. Já dá uma limpadinha, né? Fica 5. Esse 12 a gente pode cortar com 2 aqui também. Com 4, na verdade. Pronto. Vamos cortar o 12 com 4, vamos ficar com 3. E vamos cortar também o 14 com esse 2 aqui e ficar com 7. Então vai ficar 7 vezes... Deixa eu... Parei. Só um minutinho. Vamos arrumar direitinho. Vai ficar 7 vezes 13... vezes 3, vezes 11, vezes 5, vezes 9. Pronto. Vamos fazendo por partes aqui. 9 vezes 5 dá 45. Vamos multiplicar esse 45, que eu gosto de trabalhar com múltiplos de 5. Vamos multiplicar esse 45 por 39. 39 vezes 45. 9 vezes 5 dá 45. 9 vezes 4 dá 36. Com 4 dá 40. Pronto. 3 vezes 5 dá 15. 3 vezes 4 dá 12. Com 1 dá 13. Pronto. 5, 7 e 1. Pronto. Agora vamos multiplicar por 7, né? Daí nós vamos ficar novamente com o múltiplo de 5. Pronto. Dá 35, né? 7 vezes 5 dá 35, com 3 dá 8. Vai 3 novamente. 7 vezes 7 dá 49, com 3 dá 52. E 7 vezes 1 dá 7, com 5 dá 12. Vezes 11, né? Fazendo esse cálculo aqui, uma vez 12.285 a gente só repete, ó. E aqui embaixo a gente faz a mesma coisa, ó, 12.122,85, ó, pronto. Só copiei e colei ele. 5, 13, e aqui vai dar 11, vai 1, e aqui vai dar 5 novamente, e aqui vai dar 3, e aqui vai dar 1, fazendo com que a resposta da questão seja a letra C. Então eu vou finalizar por aqui a questão das permutações, né? Eu gostaria de pedir a todos que
que coloquem algumas questões também, que mandem suas dúvidas, que peçam, que indiquem questões para serem resolvidas, que tragam, que vamos interagir, né, pessoal? Esse é um projeto lá da faculdade, é muito importante a sua participação. Sem você não existiria nada disso, né? E eu agradeço desde já e vamos continuar aí nessa batalha em busca da nossa aprovação aí no concurso. Valeu!